O que você faria se o seu marido guardasse uma pintura de uma mulher que não é você? Ia proteger-se de todas as formas e se recusasse a simplesmente deixar essa pintura ir embora. Aos poucos, ele vai ficando obcecado por ela e você começa a se perguntar onde foi que você se meteu. É exatamente isso que eu vou narrar pra vocês na creepypasta de hoje. E eu já devo adiantar que eu estou gravando isso numa sexta-feira 13, o que pra mim, pelo menos, deixa o clima bem mais sombrio. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terror. Já lembrando que se você é do tipo que sente medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se não for, já aproveita pra se inscrever, porque aqui nós temos 2 vídeos longos semanais e todos os dias temos vídeos curtos de terror. Ah, e não esquece de deixar o like, tá legal? Eu fiquei com medo simplesmente de ler essa creepypasta e isso não é algo muito comum pra mim. Então eu já imagino qual vai ser a reação de vocês. Lembrando que todos os créditos vão estar aqui na descrição. Então vamos pra leitura. O meu marido insiste em ficar com essa pintura de uma mulher. Quando meu marido e eu nos casamos e fomos morar juntos, nós tivemos algumas brigas sobre o espaço pessoal, tarefas domésticas e principalmente a respeito da decoração. Ou seja, o meu marido insistiu em ficar com essa pintura estranha de uma mulher. Quando eu a vi pela primeira vez, eu perguntei quem era ela. Ela estava encostada em uma montanha de caixas de mudança e o meu marido disse que não sabia e que havia comprado em um bazar. Era uma pintura original. A julgar pelo reflexo da luz e das pinceladas, acho que era óleo. A pintura ela representava uma jovem em pé em um quarto escuro. Ela olhava por cima do ombro para o observador. Era realmente muito bonita. Seus cabelos eram loiros e caíam sobre os ombros como uma cachoeira. Usava um vestido branco como algodão e tinha o rosto tão delicado em forma de coração que era assustador ao invés de fofo. Ela estava iluminada, mas o quarto atrás dela estava escuro. Só que ela não parecia elegante, nem pensativa e nem bonita. Em vez disso, ela parecia apenas assustadora. Isso principalmente quando meu marido insistiu em pendurá-la em cima da nossa cama. Quero dizer, é uma pintura linda, eu disse. Mas simplesmente não combina com a decoração moderna. Nem os seus Funkos Pop, ele disse. Respirei fundo. Tá, mas eles são pequenos. Essa pintura, ela é enorme. Pelo amor de Deus, a mulher é quase de um tamanho real. Quero mantê-la onde ela está, ele falou. Parecia um grande problema pra ele, então eu desisti, só que não foi fácil. Às vezes eu acordava no meio da noite com a horrível sensação de estar sendo observada. Então eu olhava pra cima e via os seus olhos cinzentos e assombrosos me encarando. Depois disso, eu não consegui dormir muito. Também teve aquela vez que eu juro que ela se mexeu. A mão dela foi sempre assim? Perguntei ao Eric depois de me deitar uma noite. Hã? A mão esquerda dela, Eric. Os dedos estão meio abertos e esticados pra trás, como se ela estivesse esperando alguém segurar a mão dela. Sim, ela sempre foi assim. Eu podia jurar que ela nem sempre foi assim, só que por outro lado, eu geralmente evitava olhar pra essa pintura. Era tão desconfortavelmente realista. Quando eu olhei pra aqueles olhos cinzentos, eu quase senti como se estivesse fazendo contato visual com uma pessoa. A pintura ficou ali por 2 semanas e depois eu implorei ao Eric pra tirá-la. Podemos, por favor, levar este quadro para outro lugar? Eu realmente odeio olhar pra ele quando eu vou dormir. Amor, essa é a obra de arte mais bonita que nós temos. Ela fica em cima da cama. E o girassol? Eu perguntei. O girassol é só uma impressão, ele reclamou. E ele é tão básico. Vamos lá, eu tiro meus Funko Pop se você tirar esse quadro. Ele deu um longo suspiro. Tudo bem, eu levo ela embora. Isso era outra coisa. Ele frequentemente se referia a essa pintura como ela, e isso era tão estranho. Então, ele o levou para a escada, só que, sinceramente, isso era bem pior. Toda vez que eu descia, lá estava ela, me encarando de cima, do patamar, com aqueles olhos cinzentos e penetrantes. Pelo menos, quando o quadro estava no quarto, eu geralmente estava dormindo ou olhando para outro lado. Cheguei ao meu limite alguns dias depois. Por algum motivo, eu não consegui dormir. Depois de me revirar na cama por 1 hora, eu decidi comer alguma coisa lá embaixo. Cheguei ao topo da escada e lá estava ela. Eu não tinha acendido as malditas luzes principais. Apenas a luz noturna do banheiro do corredor estava acesa. Com tudo tão escuro, o fundo da pintura se fundia nas sombras e a mulher ainda assim se destacava com seu rosto pálido e vestido branco. E o meu cérebro, estúpido e nojento, ele interpretou como se fosse uma pessoa real parada ali. Eu dei um pulo de uns 30 centímetros no ar e teria caído escada abaixo se não tivesse me agarrado ao corrimão no último segundo. Podemos, por favor, nos livrar deste quarto? Perguntei na manhã seguinte. Eric se afastou do fogão e deixou a espátula de lado. Por quê? Ontem à noite ela me deu um susto danado e eu quase caí da escada, respondi. Então ele me encarou como se não conseguisse entender. Ela te assustou? Perguntou lentamente. Bem, mais ou menos. Eu achei que fosse mesmo uma pessoa parada ali. Ele olhou pra mim. Então ele caiu na gargalhada. Depois de alguns segundos, eu também comecei a rir. Foi bem idiota, pensando bem. Sei que estava com sono, mas mesmo assim eu achei que o quadro realmente fosse uma pessoa. O quê? Eu achei que estávamos sendo assaltados por uma jovem linda, loira e de camisola. Por enquanto, vou levá-la para o meu escritório, aí você não precisa nem olhar mais para ela. Achei razoável. Isso soa bem. Por um bom tempo depois disso, as coisas ficaram bem. Percebi que Eric estava passando mais tempo no escritório do que o normal, mas ele também tinha um prazo grande para um trabalho se aproximando. E como que isso se relacionaria com a pintura, afinal? Não é como se ele estivesse olhando para ela por horas e horas a fio. Só que foi exatamente isso que eu peguei fazendo.
Certa noite, ele não desceu pra jantar comigo. Eu liguei pra ele algumas vezes e ninguém atendeu, então eu subi a escada e encontrei ele no escritório. E eu encontrei olhando para ela. Ele estava sentado ali, com o computador desligado, sem papéis na mesa, a cadeira giratória estava voltada para a mulher na pintura, e ele a encarava de uma forma tão absurda. Ah, ele disse de repente quando eu entrei. Então levantou-se rapidamente. Eu já estava descendo. Acabei de enviar o resumo há alguns minutos. Eles estão muito satisfeitos com ele. Eric me deu um largo sorriso como se nada tivesse acontecido e então ele passou por mim. Eu ouvi os seus passos descendo as escadas. Ele realmente tinha acabado de trabalhar? Ou ele estava apenas sentado ali, olhando para ela? No fim das contas, eu decidi não tocar no assunto. A pintura estava fora do meu campo de visão, o que era ótimo, e além disso, eu tinha assuntos mais importantes para resolver, como o prazo final para um artigo que eu ainda nem havia começado. Mas então, na sexta-feira à tarde, eu acidentalmente o ouvi no telefone. A sua voz estava abafada pela grossa porta de madeira, mas não era difícil ouvi-lo. Ele estava quase gritando. Eu vou entregá-lo hoje à noite. Não, eu sabia que era pra quarta-feira. Bem, a minha esposa, ela caiu da escada e eu tive que levá-la ao hospital. Aquelas palavras me arrepiaram e eu entrei sem avisar. Por que você está mentindo sobre eu ter caído da escada? O seu rosto empalideceu. Ele encerrou a ligação e se virou pra mim. Sinto muito, Tara, mas eu precisava de uma desculpa. Eu perdi o prazo para aquele trabalho e o meu emprego que está em jogo e... Espera, o trabalho que você me disse que terminou há 2 dias? Ele assentiu silenciosamente. Eu cruzei os braços. Olha, Eric, o seu trabalho, ele é problema seu. Só que passamos tipo 1 hora inteira juntos a semana toda. Por que você fica trancada aqui o dia todo, todos os dias? Quer dizer, você está mesmo trabalhando ou só está sentada aqui olhando pra ela? Os seus olhos escuros se fixaram nos meus. E aí, a sua voz ficou mais suave. Você está com ciúmes dela. Você não deveria, Tara, ele disse, aproximando-se de mim. A pintura deixa mais bonita do que era. O quê? Fiquei paralisada e olhei fixamente para ele. Depois de um longo tempo, eu finalmente encontrei as palavras. Você está dizendo que essa é uma pintura de alguém que você conhece? Não, ele disse lentamente. Desculpa, é que eu falei errado. Quer dizer, seja quem for o autor deste retrato, eu tenho certeza de que é uma semelhança lisonjeira. Todos os retratos são lisonjeiros assim. Eu olhei para ele com meu coração batendo forte no peito. De quem é essa pintura, Eric? Eu te disse, não é... Eric, eu dei um passo na sua direção, mas minhas pernas estavam fracas, bambas. De quem é esta pintura? Ele apenas balançou a cabeça. Não consegui dormir naquela noite. Eu sei que parece bobagem ficar tão estressada por causa de uma pintura, mas você tem que admitir que aquilo era estranho. Ele era obcecado por aquela coisa por algum motivo. Por que eu não vi a pintura quando a gente estava namorando? Será que ele a escondeu no porão? Aquele era o único lugar por onde eu nunca tinha ido. Será que ele tinha construído um pequeno santuário lá embaixo, com pinturas, velas e tudo? Só de pensar nisso eu comecei a ficar doente. Seria um ex-namorado ou uma ex-mulher de quem ele nunca me contou. Encomendar um quadro deve ter custado uma fortuna, principalmente um quadro tão enorme e detalhado como este. Quer dizer, por mais que eu odiasse aquela coisa, era claramente feito por alguém incrivelmente talentoso. O brilho naqueles olhos cinzentos penetrantes, a pequena covinha da bochecha direita, mas claramente ele não estava guardando aquilo para apreciar a arte. Ele a conhecia, e quem quer que ela seja, ele é obcecado por ela. E então eu tive uma ideia muito maluca. Naquele momento eu me sentei na cama, lenta e silenciosamente. Me virei para Eric. Ele dormia tão profundamente, então eu saí de debaixo das cobertas, peguei meu celular no criado mudo e saí do quarto na ponta dos pés. Os meus pés descalços, eles pisaram suavemente pelo corredor enquanto eu caminhava em direção ao seu escritório. Então eu empurrei a pesada porta de madeira e eu entrei. Reparei que o escritório estava frio, muito mais frio do que o nosso quarto. Arrepios, eles percorreram os meus braços nus, mas eu não perdi tempo. Eu estendi a mão tateando a parede e apertei o interruptor. Então a luz acendeu. A loira me encarou da parede. Seus olhos, eles pareciam me seguir enquanto eu pegava a cadeira de couro do Eric e arrastava pelo piso de madeira. Uma vez encostada na parede, eu subi nela. Nós estávamos nos olhando, cara a cara. Eu nunca tinha estado tão perto assim da pintura. Com meu rosto a centímetros do dela, tão perto que eu podia realmente apreciar os seus detalhes. Cada cílio desenhado meticulosamente, curvando-se para cima e... Nossa... Era perfeito. Os detalhes de cinza claro e escuro, eles preenchiam a sua íris, a sua pele era tão pálida e cremosa, pontilhada de poros minúsculos. Mas eu não estava ali para apreciar aquela obra de arte. Eu peguei o meu telefone e eu tirei uma foto. Então eu criei uma busca reversa de imagens. Demorei alguns minutos para encontrar o site certo e enviar a foto. Só que quando os resultados carregaram, eu fiquei totalmente sem fôlego. Eu esperava talvez um resultado, se tivesse sorte. Algum tipo de reconhecimento facial que associasse este rosto pintado a uma foto. Ou talvez o site do artista aparecesse e mencionasse quem era o sujeito. Só que, em vez disso, dezenas de miniaturas preencheram a página. Exatamente da mesma pintura que eu estava observando há semanas. Com os dedos trêmulos, eu cliquei no primeiro e apareceu uma notícia. Continuam as buscas por estudante de arte desaparecida em Franklin. O meu coração disparou.
Pequenos pontos pretos começaram a dançar na minha visão e eu desabei na cadeira atrás de mim, tremendo, e comecei a ler. Anya Kelsin, de 23 anos, desapareceu após uma caminhada com o namorado. Os dois, eles se separaram quando encontraram um urso e a mochila dela foi encontrada a cerca de 1 quilômetro de onde o avistamento ocorreu. Só que nenhum vestido de Anya foi encontrado. Então veio a legenda abaixo da pintura. Kelsin é aluna do 3º ano do Franklin College, com especialização em belas artes. Ela concluiu recentemente um autorretrato que foi exibido no Le Coeur. Cliquei no artigo seguinte, mas todos diziam exatamente a mesma coisa. Caminhada, urso, desaparecimento. Todos mostravam uma foto junto com o autorretrato dela. Ela parecia incrivelmente idêntica à imagem pintada. Nenhum deles mencionava o nome do namorado, mas tinha que ser Eric. O artigo mais recente, de 5 anos atrás, era um videoclipe dos pais dela implorando para que a busca continuasse. Infelizmente, a julgar pelas notícias, isso nunca aconteceu. Eu não sei quanto tempo eu fiquei sentada ali. Tudo que eu sei é que fui repetidamente arrancada dos meus pensamentos por um baque forte no corredor. Eu me levantei. Eles estavam vindo na direção do escritório. Eric não podia me encontrar aqui. Eu olhei ao redor do quarto procurando por algum lugar, qualquer lugar onde eu pudesse me esconder. Só que provavelmente já era tarde demais. Ele certamente tinha visto a luz acesa por baixo da porta. Eu me abaixei debaixo da mesa no momento em que ele entrou na sala. Tara! Eu coloquei a mão sobre a boca. Tentei silenciar a minha respiração ofegante, só que acho que não estava dando certo. Ele vai ver a cadeira fora do lugar e ele sabe que eu estou aqui, ele sabe... Tara, você está aqui? Porque eu me escondi, eu poderia ter dito que entrei aqui porque eu ouvi um barulho, eu precisava de uma caneta, não consegui dormir. Por que diabos eu me escondi? Agora ele vai saber que eu sei e... Tara... Mas talvez esteja tudo bem. Talvez o urso tenha pegado a Anya. Talvez o Eric não tenha tido nada a ver com isso. Não é mais provável que o Eric seja um assassino, não é? Ah, aí está você. Eu olhei pra cima e gritei. Eric estava agachado, em frente à mesa, me encarando. Eu estava procurando uma caneta, eu gaguejei sem jeito. Queria escrever, lembrei que tem que comprar comida amanhã e preciso acrescentar uma coisa e... Ele inclinou a cabeça com um pequeno sorriso nos lábios. Não acho que isso seja verdade, Tara. Deu um tempo. Eu comecei a me lançar pra fora. A mão dele ela se estendeu rapidamente e agarrou meu pulso com força. Você descobriu quem ela é, não é? É a única razão pela qual você estaria se escondendo de mim. Eu tremi em seu abraço. O que você fez com ela? Eu sussurrei. Ele soltou uma risada seca. Então você acha que eu sou um assassino? Que legal, essa é a primeira conclusão que você tira, não é? Não, eu não acho que você seja um engolir em seco. Estúpida, estúpida, estúpida. Se ele a matou e ele sabe que você sabe, então você também está morta. Desculpe, eu não quis dizer isso, só que o que aconteceu? Eles não encontraram um corpo, o urso a pegou? Ele não respondeu. Apenas me encarou em silêncio com aqueles olhos frios e escuros. Eu estava morrendo de ciúmes, continuei desesperada. Mas agora eu entendo, eu gostaria que só que você tivesse me contado. Perder alguém assim, é claro. Você ia querer ficar com o quadro, não é? É tudo que lhe resta dela. Ai, Tara, você deveria ter deixado pra lá, ele disse. O seu tom era estranhamente inexpressivo. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Eu gritei quando ele investiu contra mim. Acabou, as suas mãos elas apertavam meu pulso com força enquanto ele me arrastava pra fora de debaixo da mesa. Eu me afastei tentando me soltar, mas foi inútil. Então, baque. Ouviu-se um estrondo atrás de nós. Eric se virou bruscamente e, por uma fração de segundos, a sua mão se soltou. Eu agi imediatamente. Eu me soltei dele e corri, contornando a mesa e correndo em direção à porta. Quando eu olhei pra trás, vi o Eric correndo atrás de mim. Mas também vi o que fez o barulho. O quadro da Anya havia caído na parede. Ele estava torto no chão, os seus olhos cinzentos, eles estavam fixos no vazio. Eu sempre fui uma corredora muito rápida. Eric estava apenas na metade da escada quando eu cheguei a fundo, explodindo para o ar frio e comecei a gritar. Ele me agarrou por trás e tentou me puxar de volta para dentro, mas era tarde demais. As luzes estavam se acendendo e o nosso vizinho saiu correndo de casa, ligando para o 192. Estava acabado. A polícia prendeu Eric por agressão. E assim que contei a minha história sobre sua obsessão pela pintura de Anya, eles conseguiram revistar nossa casa. Escondido na gaveta do escritório dele, em uma caixinha, estava um par de brincos de ouro. Os mesmos brincos que Anya usou na caminhada daquele dia. O caso contra ele está se acumulando lentamente. Eu espero e rezo para que Anya receba justiça e que o júri o condene pelo seu horrível assassinato. Ele teria feito o mesmo comigo se eu não tivesse escapado? Se o quadro de Anya não tivesse caído da parede? Havia uma explicação, é claro. Quando Eric levou a pintura para o escritório, ele instalou por engano um dos ganchos em uma parede de gesso cartonado. O peso da pintura fez com que ele se soltasse e a pintura caiu. Só que às vezes eu penso que Anya estava cuidando de mim. Que o seu autorretrato carregava um pedaço dela e que naquela noite ela me protegeu de ser vítima do monstro que tirou a vida dela. O quadro agora está pendurado no meu hall da entrada. Todos os dias eu passo por ele e novos detalhes me vêm à mente. O verde profundo e sombrio do cômodo atrás dela, uma mecha de cabelo loiro perfeitamente pintada, o brilho em seus penetrantes olhos cinzentos. E às vezes eu acho que ela está sorrindo pra mim. Eu não sei vocês,
Só que eu ficava arrepiada a cada palavra, principalmente na fuga dela. E eu espero muito que vocês tenham gostado da creepypasta. Comentem o que vocês acharam, porque, honestamente, essa é uma das melhores que eu já li na minha vida. Como eu já disse antes, todos os detalhes a respeito do autor e de onde vocês podem encontrar estão aqui na descrição. E se você é do tipo que curte histórias de terror, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para aparecer mais vídeos assim pra você e comentar uma coisa bem bacana. Eu também crio conteúdo de terror naquela rede de vídeos curtos, sabe? Lá eu posto 2 a 3 vídeos por dia. A Tara, ela teve muita sorte. Infelizmente, a Anya não teve a sorte que ela teve. Eu acho que o Eric faria o mesmo com a Tara em algum momento, independente dela ter descoberto ou não a respeito da pintura. E eu também acho que desde o começo a pintura ela já estava tentando se comunicar de alguma forma. O grande problema é que a Tara, ela ficou com medo da coisa errada. Não era pra ela ter medo da pintura, mas sim do próprio marido.